Esse pan que nós Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária nesse dia 15 de março de 2021, às 18h03. Cumprimento especial aos colegas vereadores, a vereadora, a imprensa aqui presente, na pessoa do Roglan, do Jornal Florense, e a todos que nos acompanham através do Facebook, Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Nesse momento difícil que estamos passando com a pandemia do coronavírus, solicito aos colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem, assessores da casa, para que nós possamos fazer um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Ontem nós tivemos a 26ª vítima aqui na nossa cidade, o 8º da semana passada, que nós conversamos aqui na segunda-feira, até hoje, 8 vítimas aqui na nossa cidade, em especial ao nosso colega, ao nosso amigo Silvio César Gasparini, suplente de vereador do Partido Progressista, que ontem foi a óbito também por causa da Covid. Então eu peço aos colegas, demais pessoas que nos assistem, para que façamos um minuto de silêncio. Dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos vereadores e de diversos, respectivamente. Boa noite a todos. Expediente do Executivo. Ofício número 023/2021, que encaminha ao projeto de lei número 015/2021, que autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$200 mil. Ofício número 024/2021, que encaminha ao projeto de lei número 016/2021, que inclui o projeto 1091 no anexo 1 de metas do Plano Plurianual e no anexo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$180 mil. Ofício número 025/2021, que encaminha o projeto de lei número 017/2021, que autoriza o pagamento a título emergencial, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de educação infantil que possuam vagas contratadas com a municipalidade e da outras providências. Ofício número 026/2021, que encaminha o projeto de lei número 018/2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Ofício número 027/2021, que solicita a convocação da sessão extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei número 014/2021, que autoriza o município de Flores da Cunha a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, novo coronavírus,
e da outras providências. Do projeto de lei número 015/2021, que autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, no valor de R$200 mil. Do projeto de lei número 017/2021, que autoriza o pagamento a título emergencial, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de educação infantil que possuam vagas contratadas com a municipalidade e da outras providências. E o projeto de lei número 018/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Ofício número 028/2021, que encaminha a mensagem retificativa número 01 ao projeto de lei número 017/2021, que exclui o artigo 3º do projeto de lei número 017/2021, que autoriza o pagamento a título emergencial, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de educação infantil que possuam vagas contratadas com a municipalidade e da outras providências. Expediente de vereadores. Projeto de lei número 019/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que reconhece a prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais para a população de Flores da Cunha em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes nacionais. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei complementar número 008/2020, que de autoria do vereador Diego Tonetti, que altera o artigo 19 do projeto de lei complementar número 008/2020, que institui o Código de Posturas e da Convivência Cidadã de Flores da Cunha. Indicação número 080/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que indica ao prefeito municipal as devidas melhorias na sinalização do entroncamento das ruas Alessandria, Bolzano e 5 de Maio, com a RS 122, em frente ao posto Petrobras, no bairro São Gotardo. Indicação número 081/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada a instalação de lâmpada no posto de iluminação pública na linha 80, em sentido à linha 60, logo após a residência do senhor Adelar Cavagnoli. Indicação número 082/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na Rua das Palmeiras, nas proximidades da residência de número 220, no bairro Pérola. Indicação número 083/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal a roçada e a limpeza, além de outras melhorias na quadra de areia e na pracinha do bairro ABB, conforme imagens anexas. Indicação número 084/2021, de autoria do vereador Horácio Natalino Rec, que indica ao prefeito municipal o conserto da estrada do Travessão Gavioli. Indicação número 085/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que indica ao prefeito municipal que encaminhe para esta Casa Legislativa um projeto de lei que altere os artigos 33 e 37 da Lei Municipal número 522, de 15 de dezembro de 1969, Código de Posturas, conforme modelo anexo. Indicação número 086/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal que seja instalada uma lombofaixa na estrada Antônio Soldatelli e placas de sinalização alertando sobre o limite de velocidade nas proximidades do final da Rua Natal Coloda, no loteamento Vista do Sol. Indicação número 087/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal que seja realizado estudo para o adequamento do acesso à localidade de São João, no trevo em frente à Vêneto Mercantil, para um acesso com refúgio na Rua do Eremitério Frei Salvador. Indicação número 088/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciado subsídio para trator e ou máquina para o trabalho em parreirais no município de Flores da Cunha. Indicação número 089/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada a compra de testes antígeno Covid-19 para todos os funcionários públicos. Indicação número 090/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barp, que indica ao prefeito municipal a instalação de uma casa de passagem para acolhimento provisório de pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de se sustentarem.
Indicação número 091/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao prefeito municipal que considere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática, bullying ou bullying virtual, escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica do município e da outras providências, conforme o modelo de projeto de lei e parecer técnico da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores em anexo. Indicação número 092/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que indica ao prefeito municipal que seja feito um estudo de ferramentas de sinalização para diminuir a velocidade dos veículos que trafegam na rua Júlio de Castilhos, mais especificamente entre as ruas Quintino Bocaiúva e a rua Alexandre Pedron, no bairro Aparecida. Moção número 006/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta moção de apoio a todos os profissionais da área de educação, diretores, vice-diretores, supervisores, professores, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, que não medem esforços para levar conhecimento aos nossos estudantes neste período de pandemia da Covid-19, a ser encaminhada à senhora Cristina Maria Fiório Boff, presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha, e a todos os diretores de escolas públicas e privadas de ensino regular do nosso município. Requerimento número 013/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que requer o envio de um requerimento à Prefeitura Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa cópia dos decretos executivos de suplementação no mês de janeiro e fevereiro. Requerimento número 014/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que requer o envio de um requerimento ao prefeito municipal para solicitar que encaminhe esta Casa a relação dos servidores que ocupam cargos de confiança e funções gratificadas com o respectivo padrão correspondente, cargo e secretaria em que estão lotados, bem como a relação de estagiários informando o setor em que estão realizando estágios. Expediente de diversos. E-mail do presidente da Associação Comunitária Fena Vindima, que encaminha a nominata atualizada dos integrantes da associação para conhecimento dos vereadores. E-mail da Comissão da Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para o lançamento do livro Biblioteca Escolar e Pública em Evidência, no dia 11 de março de 2021, às 10 horas, de forma virtual, através do link informado neste e-mail. Era isso, senhor presidente. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao pequeno expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Diego Tonetti. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, servidores, imprensa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Nas últimas 2 semanas estive conversando com alguns moradores de alguns bairros sobre o problema enfrentado pelos terrenos baldios e o mato que toma conta destes terrenos. O problema, que já vem de anos, também foi relatado pela comunidade na imprensa local, em especial no jornal. Desta forma, estive avaliando nestas últimas semanas a Lei Municipal número 522, que trata sobre o atual Código de Posturas do município, sugerindo nova redação para os artigos 33 e 37, permitindo assim que o Poder Executivo realize roçadas em terrenos nos casos em que os proprietários, ao serem notificados, não cumpram com o prazo estipulado pelo Executivo para a limpeza do mesmo. Nesses casos, a proposição prevê o pagamento de uma multa a ser definida pelo Executivo e que possui valores sugeridos no modelo de projeto de lei que encaminho junto a esta indicação. Ainda na data de hoje, estive protocolando uma outra indicação com sugestão de projeto de lei que altera o Código Tributário para criar a taxa de limpeza de terrenos baldios, permitindo assim, por meios legais, que o município faça a cobrança dos serviços quando a Prefeitura efetuar a limpeza dos terrenos particulares. Gostaria de deixar claro aqui que o ideal seria que os proprietários dos terrenos tomassem providências sem que o Executivo tivesse que notificar e estar limpando os terrenos particulares. Então, mais uma vez, peço a compreensão e colaboração da comunidade para mantermos a nossa cidade mais limpa. A segunda indicação se deve a uma reclamação dos moradores da rua Júlio de Castilhos, onde há um grande fluxo de veículos que circula nesta via asfaltada, especialmente próximo onde hoje existe a Ricocar, no bairro Aparecida. Embora existam alguns quebra-molas, a comunidade pede uma melhor sinalização e que se estude ferramentas que obriguem a circulação em menor velocidade, para tornar o trânsito mais seguro nesta via que é muito utilizada por pedestres e que faz importante ligação entre o bairro Aparecida e o centro, e na qual já houve registro de vários acidentes. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Horácio Reck.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, a rede social, a imprensa. Hoje venho defender e venho pedir essa indicação aqui, que é do Travessão Gavioli, aonde que estamos há tempo já pedindo que realmente o pessoal nos dê um olhar especial para essa estrada do Travessão Gavioli, que assim que sair no telão, como realmente hoje se encontra. O tráfego lá realmente está bastante difícil, então vou pedindo que os colegas, para o Poder Executivo também, que realmente dê um olhar, dê uma atenção especial, que seja tratado todo mundo com igualdade, porque hoje realmente já fica um tanto difícil, onde que a gente precisa escoar os produtos e não se tem uma rodovia adequada para isso. Assim que a gente sabe que tudo que a gente produz, que o produtor tem que estar produzindo, ele precisa, como estou mostrando ali no silo, onde que tem um galpão de alho, de milho, que agora é a safra, o pessoal tendo que puxar o caminhão, porque está lá para quem quiser ver, para quem quiser acompanhar a situação que está aquela estrada. Então, ali realmente tem acessos, parte onde que tem dessa estrada, que eu já solicitei, que o pessoal de lá já mexeu os pareirais, pediram, foi prometido o asfalto, e hoje realmente estamos com essa estrada desta maneira. Então, o que realmente a gente precisa, que seja igualdade, que a gente veja que o pessoal de lá se prontificou e atendeu. Então, nós estamos esperando e estou pedindo para que o pessoal acompanhe e que veja a situação que está a estrada. Então, como que eu já tinha colocado antes, eu coloquei que lá realmente o pessoal está esperando o asfalto. Esse asfalto foi prometido há muito tempo e agora, além de não ter o asfalto, que o pessoal trabalhou em cima, já fez tudo o que tinha que ser feito, a gente precisa chegar e estar colocando que estamos com essa estrada nessa situação. Então, peço o apoio de todos para que realmente seja analisada essa situação ali e que a gente faça um trabalho realmente valorizando a todas as partes do município com igualdade. Esse é o pedido que tenho que fazer meus colegas, ao Poder Executivo, e, de certeza, confio no trabalho de todos. Não venho aí fazer crítica, mas venho aí fazer um pedido e contando, sim, que isso seja resolvido e que seja feito da melhor maneira possível. Para hoje era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, vereadora. Um cumprimento todo especial à imprensa e também uma boa noite todo especial a todas as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Na oportunidade também quero defender uma indicação que para muitas pessoas pode ser pouco, mas containers de lixo no bairro Pérola, numa rua e num bairro que muitas vezes acaba sendo esquecido, né? O bairro Pérola. Então, essa rua das Palmeiras aí, que na semana passada já também tive a felicidade de uma indicação nossa lá ser acolhida pelo Poder Executivo, muito feliz por isso, queria agradecer ao prefeito por isso, e agora também nessa mesma rua aí faço esse pedido de 2 containers aí para ajudar aquele povo lá que muitas vezes deixa o lixo nessas antigas lixeiras e os cães e outros acabam destruindo tudo e causando uma poluição da rua. Também gostaria de falar da indicação também lá do bairro ABB, que o campinho ali, vocês podem notar nas imagens que está abandonado, né? Vamos aproveitar agora que a calmaria aí dos esportes, aí a gente pode ter um tempo aí hábil para nós podermos estar recuperando esse, que é o único ponto da ABB para as crianças poder se divertir, é esse local aí. Então, acho que precisamos dar um trato todo especial aí, porque esse bairro merece. Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana De Carli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a toda a população que nos acompanha pelo Facebook. Também justifico aqui 2 indicações que apresentei nesta semana. A primeira trata, então, de uma lombofaixa na estrada Antônio Sodatelli e placas de sinalização para a questão da velocidade. Esse espaço onde eu estou solicitando aqui é antes de chegar no acesso ao camping. Ali tem uma parada de ônibus e todas as crianças que utilizam o transporte escolar do loteamento Vista do Sol, elas descem esse morro ali na Rua Natal Coloda e atravessam a faixa para pegar o ônibus do outro lado. E ali não tem nem a pintura de sinalização, no caso, para fazer essa travessia, e é muito perigoso. Então, para a segurança das nossas crianças, eu fiz essa solicitação. E também a gente percebe que o nosso lado da cidade ali de São João está crescendo muito, né, com novos loteamentos, aí o loteamento que logo vão começar casas a serem construídas ali e que vai aumentar muito o fluxo de trânsito daquela região. O lado do São José, Morada do Campo, todo já utiliza esse acesso sem precisar entrar na cidade, que é do Eremitério Frei Salvador. Então, ali é um estudo que a gente está pedindo para a questão do trevo, em frente ao Vêneto Mercantil, porque ali a gente sabe que muitas pessoas não respeitam aquela placa e elas convertem, né, para esquerda, para em direção a Caxias, onde não poderia. Então, ali vai ter muito risco de acidentes nesse local com o passar do tempo. E também, quando a gente acessa a esquerda para entrar no Frei Salvador, quem está indo em direção a São João. Ali também não tem muita visibilidade naquela curvinha. E precisaria, então, um refúgio, alguma sinalização diferente para quem acessa para a questão do Frei Salvador aí no bairro Morada do Campo. Essas são as indicações de hoje. Era isso, presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador Vitório Dalcero. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores dessa casa, públicos que nos acompanham através do Facebook e o pessoal da imprensa. Faço defesa de uma indicação no qual traz a PL sobre o bullying e sobre o bullying virtual. Uma das causas da violência entre alunos na escola, seja simbólica, psicológica ou física, é o fenômeno conhecido como bullying. Esse fenômeno se caracteriza por atitudes agressivas, intencionais e repetidas, praticadas sem motivação e geralmente de forma velada. Estudos demonstram que as vítimas de intimidação sistemática podem apresentar baixo desempenho escolar, resistência em frequentar a escola, ter sentimento de medo, baixa autoestima, estresse e a probabilidade de se tornarem adultos com comportamentos antissociais e violentos. Atualmente, com a polarização das redes sociais na internet e do uso do celular entre os adolescentes, as disseminações de mensagens com imagens e vídeos contendo comentários depreciativos se espalham rapidamente e tornam o bullying ainda mais perverso, tornando o poder de agressão ampliado para além dos muros da escola. O objetivo dessa PL é envolver membros da comunidade e escola a repensar os desafios para melhorar a convivência de todos. Promover o ambiente positivo e seguro para a aprendizagem é o fator de proteção frente às situações de violência. Nesse contexto, convidamos a todos os interessados a lutar contra o fenômeno de intimidação sistemática, bullying ou bullying virtual. Então, foi indicado uma PL e está a estudo, então, agora a cargo do senhor prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente. Declaração de líder do governo ao líder do MDB, Ademir Antônio Barbie. Transfiro meu tempo ao colega... Líder de bancada, desculpa. Transfiro meu tempo ao colega Carlos Frulim.
Muito boa noite a todos, colegas vereadores, vereadora, servidores dessa casa, imprensa que se faz presente e todos que nos assistem pelo canal aí do Facebook. Faço uso desse espaço, senhor presidente, colegas vereadores, para fazer defesa e indicação que protocolei essa semana, onde indica ao prefeito municipal que seja feita a compra, a aquisição de testes antígeno para os servidores públicos municipais, visto que recebi algumas ligações semanas passadas, onde me informaram que teve alguns funcionários em determinada secretaria que tiveram o contato com o vírus, onde isso podia se disseminar, onde uma pessoa que presta determinado serviço circulasse pela prefeitura, enfim, e pudesse gerar um certo susto dentro da prefeitura. Então, faço defesa a isso, acredito ser muito importante. Fui atrás de números, pesquisei valores, fiz visita ao laboratório VitaClean, onde me informaram que o teste que teria resposta em torno de 1 hora, custa R$ 130. E hoje a prefeitura consta com 638 servidores municipais ativos, onde daria um valor de R$ 82.940. Isso, conversando com o laboratório, acredito que tem um valor acessível para a prefeitura, como seria em grande quantidade. Da mesma forma, acho que o plano de saúde contempla com algum valor. E da mesma forma, fui informado que o laboratório se desloca para fazer a coleta e não teria transtornos. Acho que um planejamento, uma ação que se fosse planejada não iria atrapalhar o serviço de nenhum e a comunidade seguiria sendo atendida da mesma forma. Também faço defesa aqui, senhores vereadores, público que se faz presente, a indicação aonde peçam máquinas de pequeno porte para os agricultores, aonde utilizariam desse serviço para pareirais, estufa, notando-se uma necessidade importante para os nossos produtores, que hoje, da mesma forma, produzem, trazem um representa hoje a economia do município. Então me senti no dever de indicar essa melhoria ao nosso prefeito, à administração municipal, que tenha também esse olhar para esse tipo de serviço. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrado, então, o pequeno expediente, e conforme acordo de líderes, então, o grande expediente fica novamente suprimido, até que perdurar a bandeira preta em nosso município. Passamos ao intervalo de 5 minutos.
Ordem do dia. Em pauta, a discussão e votação da redação final do projeto de lei complementar número 007/2020, que altera os anexos 3, 4 e 5 e os artigos 43, 50 e 55 da Lei Complementar número 149, de 26 de setembro de 2019, que institui o Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, favorável. O projeto está em discussão. Senhor presidente. Vereador Diego. Senhor presidente, nobres colegas, o presente projeto estabelece mudanças no zoneamento urbano, com o objetivo também de alterar o traçado sinuoso para um traçado reto da perimetral que passa pelo loteamento Parque Romano. Como foi explanado também em audiência pública que aconteceu recentemente, e como foi avaliado também em loco com os colegas vereadores Guga e Luiz, considero que a alteração ela trará melhorias ao trânsito de nossa cidade no futuro, uma vez que teremos uma importante rota alternativa e que diminuirá também o fluxo de veículos nas áreas centrais. Então, desta forma, sou favorável a este projeto. Obrigado, vereador Diego. A redação final do projeto de lei complementar número 07/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirme seus votos. A redação final do projeto de lei complementar número 007/2021, aprovado por unanimidade. Nova redação do projeto de lei número 06/2021, que dispõe sobre a saída de alimentos destinados ao consumo humano, por doação nos estabelecimentos comerciais no município de Flores da Cunha. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável com nova redação. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, favorável. A nova redação do projeto de lei número 06/2021 está em discussão. Senhor presidente, vereador posso Luiz. fazer defesa de autoria? 5 minutos para a defesa do seu projeto. No mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o desperdício de alimentos chega a 1,3 bilhões de toneladas todos os anos, o suficiente para atender cerca de 800 milhões de pessoas que hoje passam fome no planeta. Somente no Brasil, são mais de 13 milhões de famintos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A perda e o desperdício de alimentos no Brasil giram em torno de 15 milhões de toneladas por ano. A estimativa é do Instituto Acatu, uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. Com base em dados do IBGE e da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, que apontam que 41 mil toneladas de alimentos produzidos no país não são utilizados. Segundo pesquisas nacionais e estrangeiras, o Brasil está entre as
nações que atualmente mais desperdiçam alimentos. Boa parte dos gêneros alimentícios, especialmente hortaliças, frutas, restos de comida, produtos industrializados com validade vencida ou com algum defeito de embalagem, vai parar nas lixeiras. O estrago de alimentos em nosso país é uma situação muito triste perante a miséria, a fome e a desnutrição de muitos, principalmente no momento grave de pandemia de Covid que estamos vivenciando. Além disso, há prejuízos incalculáveis ao meio ambiente e à nossa economia. As perdas e os desperdícios de alimentos ocorrem ao longo de toda a cadeia agrícola, em todas as fases da produção até chegar à mesa. E o problema começa ainda na lavoura, na hora da colheita, quando as perdas podem chegar até 30% de tudo o que é produzido. Entre outros produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora. Entre os cereais, o desperdício é de 30%. Entre os pescados, carne de gado e produtos lácteos, o descarte chega a ser de 20%. As perdas e os desperdícios de alimentos representam um importante retrato da ineficiência dos sistemas alimentares do país. É necessário reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, desde as perdas pós-colheita ao desperdício de alimentos no varejo e no consumo. Vários dados apresentados por estudiosos do tema, mas para se verificar tal realidade, basta atentar para os hábitos pessoais e familiares, observando o lixo doméstico dos restaurantes, quartéis, hotéis, hospitais, instituições com refeições coletivas, eventos, cozinhas industriais, entre outros. Sem dúvida, o que é descartado daria para matar a fome de inúmeras pessoas. Já na década de 1950, o padre dominicano Louis Joseph Lebret, fundador e diretor-geral do Centro de Estudos e Pesquisas Econômica e Humanismo, em Paris, alertava: menos de 1/3 da população alimenta-se corretamente. De 3 pessoas que morem, atualmente 2 falecem por conta da fome e uma por excesso de alimentação. É sábia também a mensagem do episódio bíblico do maná no deserto. De acordo com a narrativa do Êxodo, na longa travessia do território árido e fértil, o povo se nutria do alimento que caía do céu. Contudo, havia regras para evitar seu acúmulo de desperdício, garantindo que todos tivessem o sustento necessário. Tal lição precisa ser relembrada e atualizada num mundo em que o direito humano à alimentação não é assegurado a todos. A Lei número 11.346/2006 da Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil não pode ser um texto de mera ficção. É deplorável constatar alimentos se estragando no mundo, onde milhões de filhos de Deus passam fome. Posso terminar na declaração de líder? Discussão, senhor. Discussão. Posso? Não. Um pouquinho. Mais um minutinho. Tá. Apesar da preocupação de muitas vezes não figurar entre as prioridades, felizmente existem iniciativas para evitar o desperdício, aproveitando alimentos e boas condições de consumo. Muito necessita ser feito para superar o estrago de comida. É preciso criar um novo estilo de vida e uma cultura do consumo consciente e do reaproveitamento de alimentos. Isso faz parte da cidadania responsável, da ecologia e da solidariedade, além da ação indispensável dos órgãos governamentais e das iniciativas da sociedade civil organizada. A participação de todos nesse processo é fundamental. Senhor presidente, com esse intuito e procurando também colaborar com a nossa comunidade florense, menos favorecida, fiz indicação desse projeto de lei, contando com o apoio e a aprovação dos colegas vereadores e a essa nobre causa.
E o finalzinho. Pessoal, eu tenho comigo que Só não há para- dor maior do que a dor da fome. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Então, o projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Guga. Senhor presidente, colegas vereadores, endosso as palavras do vereador Luiz. Também vejo a importância que a agricultura tem, não só no nosso município, né? A gente fala a nível de mundo. E essas perdas de pós-colheita, vereadores também, ela afeta toda a corrente produtiva, desde o pessoal que vai comprar, desde o intermediador entre a produção e o comércio, né? E então isso, vereadores, valida mais uma vez a indicação de vocês, nossa, em subsídios para os agricultores, senhor presidente, porque é ali aonde começa e vai a nossa mesa, né? O produto vem à nossa mesa. Pode ter uma porcentagem que se perde por questões climáticas, por questões talvez de tratamento. Alguma situação nunca colabora para sair 100%. Então, dessa forma aí, eu acredito que muito alimento vai estar sendo reaproveitado e matando a fome, das vezes, de quem não tem o que comer aí. E parabéns, vereador, e conta com o meu apoio aí. Era isso. Obrigado, vereador Guga. Com a palavra, o vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, o senhor também tem acompanhado na gestão passada o trabalho deste vereador e no trabalho de tentar implantar também projeto semelhante, que é do Banco de Alimentos. Então, dado a essa importância, é mais uma ideia, é mais um projeto que se traz para o nosso município e quiçá possamos juntar os dois, né, num futuro próximo aí, falando com o nosso executivo e com entidades, como eu sempre comentei nessa casa, que eu andei conversando ao longo desses tempos que a gente vem trabalhando nesse projeto, o Lions, o Rotary Club, que são clubes de serviço que estão amplamente de acordo em participar na implantação do Banco de Alimentos, e acredito que a Prefeitura, sim, vai nos auxiliar também nesse sentido. Então, sou também favorável ao projeto e à indicação do colega vereador Luizão, e por isso manifesto o meu voto, senhor presidente. Nova redação do projeto de lei número 06/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. A nova redação do projeto de lei número 06/2021, aprovado por unanimidade. Só para esclarecimento dos colegas vereadores, foi aberta uma exceção no caso do vereador Luiz. Sempre que for autor do projeto, ele pode pedir o tempo de 5 minutos para defender o seu projeto. Então, hoje eu abri uma exceção por nós termos uma casa nova, mas, no caso, o senhor não conseguir em 5 minutos discutir o seu projeto, você pode pedir depois declaração de voto. Então, durante a votação, novamente, você pode pedir declaração de voto, você tem mais 3 minutos, para 1 minuto para a discussão do seu projeto. Projeto de lei número 012/2021, que dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos tributos do município de Flores da Cunha. Solicito ao secretário que faça a leitura dos resultados dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Projeto de lei número 012/21 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Silvana. Como falamos na sessão passada, quando tratamos do pedido de urgência urgentíssima desse projeto, ele visa, então, amenizar as perdas aí do nosso comércio
e também do pessoal da prestação de serviços, da nossa população em geral, também indústria, prorrogando em 90 dias os vencimentos do IPTU, ISS e também as taxas de fiscalização. A data do IPTU seria agora em abril, então foi passada para a primeira em julho. Da mesma forma, o ISS, que seria 15 de abril, também foi para 15/7, e o ISS fixo, de dia 20 de maio para 20 de agosto. E a taxa da fiscalização e vistoria de 31 de julho passou para 29 de outubro. Então, dessa forma, o Executivo também se solidariza a todos que estão enfrentando essas perdas, uma forma de ajudar no que a lei permite, então, a nossa população. Era isso. Presidente. Com a palavra, vereador Ângelo. No momento em que vivemos tempos difíceis aí devido à pandemia, os munícipes com arrecadação mais baixa nos seus negócios, no seu trabalho, momentos difíceis aí para a economia municipal, estadual e acho que nacional, né? Essa é uma maneira também de dar uma desafogada, de dar um prazo um pouco maior aí para nosso município, para que ele se organize melhor com suas contas e possa então pagar esses tributos municipais com um pouquinho mais de prazo. Então, dessa forma, eu já manifesto aqui meu voto favorável em defesa aí da nossa população. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vitório. Senhor presidente, sou favorável a prorrogar por 90 dias as datas de vencimento dos tributos do IPTU, ISS e taxa de vistoria, devido aos impactos econômicos negativos causados pelas medidas restritivas impostas ao comércio, indústria e serviços decorrentes da pandemia do coronavírus ou Covid-19. Com esta medida, estaremos possibilitando um afrouxo no orçamento das famílias e empresas de nosso município, evitando maior endividamento das mesmas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Vitório. Com a palavra, a vereadora Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, acredito que veio em boa hora, pois todos sabemos das dificuldades que muitas pessoas estão passando devido a toda essa pandemia. Então, acredito sim que podemos dar um alento para essas famílias que têm as suas dificuldades em prover do alimento, prover do sustento da sua casa e ainda ficar em dia com o seu terreno, com a sua casinha no município. E ajudando assim, senhor presidente, a manter a máquina do município andando e aqueles serviços essenciais que o IPTU é destinado. Então, acredito que numa organização com um certo tempo, na chegada do IPTU, possa sim aliviar e dar mais tempo, dar uma organização melhor para essas pessoas que não querem ser inadimplentes, por isso elas precisam também de um certo tempo a mais. Então, acredito que veio em boa hora e sou favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Ademir. Projeto 012/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Projeto de lei número 012/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 014/2021 está... Desculpa. Projeto de lei número 014/2021, que autoriza o município de Flores da Cunha a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, novo coronavírus, e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, favorável.
Projeto de lei número 014/2021 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego. Senhor presidente, colegas vereadores, sem dúvida alguma, acredito que todo esforço que pudermos fazer neste momento para combate à pandemia será de grande valia. Nos últimos dias, na última semana, perdemos amigos, conhecidos e precisamos abraçar todas as oportunidades que tivermos para conseguir lutar e superar este momento tão difícil em que vivemos, sem que seja necessário perdermos outras pessoas queridas. Por isso, sou favorável a este projeto. Obrigado, vereador Diego. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Furlim. Faço uso deste espaço, também manifesto meu posicionamento favorável, senhor presidente, que fui relator, junto com os colegas Luizão e o vereador Diego. E da mesma forma, acho que é uma forma de começar a voltar ao comércio, os serviços essenciais começarem a ter um formato diferente, é uma forma da população ficar mais tranquila da mesma forma, visto que nos últimos dias, como o senhor falou, hoje o número é 26º, 26 mortes no município, então valida mais uma vez a gente se prevenir, da mesma forma como fiz a indicação dos testes para os funcionários públicos, é uma forma de nos prevenir, vereadores, colegas, pessoas que se fazem presentes aqui hoje. Então, meu posicionamento é favorável. Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Vitório. Senhor presidente, sou favorável a autorizar o prefeito municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, desde que ocorra a insuficiência dos imunizantes para atender a demanda de nosso município, sempre de acordo com a legislação vigente. Adquirir vacinas significa salvar vidas, por isso todo o investimento feito pelo poder público se justifica. A vacinação em massa dará à população a segurança necessária para o retorno pleno de todas as atividades desenvolvidas pela nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, vereador Vitória. Com a palavra, a vereadora Silvana. Lembrando a quem nos acompanha pelo Facebook, os vereadores aqui já sabem, esse projeto ele está dando a legalidade para a prefeitura adquirir vacinas quando isso for possível. No momento, não é possível ainda fazer as compras de vacinas. Então, nós estamos votando um projeto agora e na extraordinária outro, para ficarmos, então, com duas associações engatinhadas para fazer, então, a compra de vacinas quando for a hora certa, isso será feito. E o prefeito já manifestou a seu interesse em fazer isso e também que nós tenhamos o maior número possível de pessoas imunizadas. Acontece que muito está se falando, né, nessa questão, e os especialistas dizem também que a vacinação ela tem que ser de igual para igual em todo o território, porque se não houver essa distribuição uniforme entre todos os municípios e estados, cada vez mais o vírus se... como é que se diz? Ele vai se transformando, né? Tem novas cepas e aí acaba que prejudica quem já tomou a vacina. Então, tudo isso está sendo, né, acompanhado de perto pela nossa administração, para que assim que for possível, então, seja feita a compra junto com os demais municípios aí do nosso país. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ângelo. Senhor presidente, colegas, o projeto de lei número 014 autoriza o município a comprar vacinas, né, para o enfrentamento. É importante também que se diga, né, acompanhando o raciocínio da vereadora Silvana, que é uma autorização para que, caso seja necessário, caso existam vacinas para serem adquiridas pelos municípios, Flores da Cunha já vai estar preparada para isso, já vai estar com tudo pronto e o nosso prefeito já demonstrou esse interesse, então, em estar preparado para caso necessite. Lembrando que a prioridade, né, é do Ministério da Saúde, enfim, se ele não disponibilizar para os municípios, então Flores da Cunha já está se preparando para que então logo possa então adquirir para atender toda a população. Só para que fique claro, então, sou favorável e estamos aí no trabalho contra esse vírus. Obrigado. Obrigado, vereador Ângelo.
Projeto de lei número 014/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Projeto de lei número 014/2021, aprovado por unanimidade. Não tendo mais pauta para hoje, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os projetos de leis número 016 e 019/2021 e a emenda aditiva número 01 ao projeto de lei complementar número 08/2020. E para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, o projeto de lei número 013/2021. Passamos agora para as explicações pessoais com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Diego Tonet. Senhor presidente, colegas vereadores, quero neste espaço prestar uma homenagem a um amigo. Na data de ontem, perdemos uma das figuras mais queridas que esta cidade já conheceu, nosso amigo Silvio César Gasparini, o Silvio do Correio, como ele mesmo se apresentava, o Chatinho, como muitos o conheciam, carismático, torcedor do Juventude e apaixonado pelo meio esportivo, em especial pelo futebol. Embora eu já conhecesse há muito tempo, tive a oportunidade de conhecê-lo mais de perto durante a caminhada da campanha para vereador, o qual o Silvio se tornou o primeiro suplente do Progressistas. Desde o primeiro dia de campanha, percebi o tamanho do coração deste homem, a paixão que ele tinha por Flores da Cunha e por ajudar as pessoas da nossa cidade. Ele sempre estava engajado em ajudar alguma entidade, vendendo rifas e convencendo as pessoas a fazerem o bem. Quantos foram as pessoas ajudadas por você, não é, Silvio? Foi sem dúvidas um incansável servidor dos Correios que, com muita dedicação, por mais de 30 anos não mediu esforços para entregar cada correspondência no endereço certo. Debaixo do sol, calor, frio, lá estava o Silvio em seus passos apurados, passando de casa em casa, sempre com sua simpatia, acompanhado do seu radinho, cumprimentando a todos e cumprindo com maestria o trabalho de carteiro. Meu amigo Silvio, tua partida nos deixa muito tristes. Jamais conseguiremos olhar para as ruas de Flores da Cunha sem lembrar de você passando por elas. Guardarei para sempre teus conselhos, teu sorriso e o exemplo de grande ser humano que você foi. Obrigado por tudo. Deixo aqui meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos por esta irreparável perda. E aproveito o espaço também, pedindo a colaboração de toda a comunidade florense para que não tenhamos mais perdas e que para isso se cuidem o máximo que puderem. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Silvana de Carli. Senhor presidente, colegas vereadores, endosso as palavras do meu colega Diego sobre a perda do nosso amigo Silvio. Sem dúvida, ontem foi um dia muito triste para todos nós, progressistas, e para a comunidade em geral. A gente sabe o carisma que ele tinha, mas o que mais me chocou ontem foi quando o carro fúnebre chegou lá no pórtico da cidade e nós estávamos aguardando para acompanhá-lo até o cemitério, em uma homenagem para o Silvio. E eu vi o pessoal dentro do carro fúnebre com aquelas roupas, né? Todos eles, né, todos ensacados daquele jeito lá, como a gente vê na TV. Eu não tinha visto isso pessoalmente aqui em Flores ainda, e me chocou muito essa realidade que, talvez para mim, mas também para muitas pessoas,
estava distante, mas chegou. E chegou muito sério no nosso município. Hoje pela manhã o prefeito esteve reunido com a diretoria do hospital e os médicos falaram que nessa semana, quem se contaminar com o vírus, 15% dessas pessoas não vão ter onde ficar e provavelmente vão falecer. Nosso hospital está lotado, eles estão conseguindo, né, ver a possibilidade de ter como colocar mais 2 pessoas, como se fossem num formato de UTI, para ter os respiradores. Hoje nós temos 2 ali, 2 pessoas nesse formato, entubadas, né, com acompanhamento médico. Então, a situação é grave no nosso município, é séria, as pessoas que ainda não entenderam, né, precisam entender que não adianta ficar na rua, mesmo se está sozinho, ou o máximo possível ficar em casa, pessoal. Sair para o estritamente, né, essencial. E para a gente não ter mais perdas no nosso município. Na semana passada, foram 1 pessoa por dia. Quem diria que nós estaríamos, né, vivenciando esses números aqui? Mas, infelizmente, está acontecendo. Não é mais uma realidade distante, é a nossa realidade aqui. Então, meus sentimentos ao Ricardo, irmão do Silvio, aos amigos, né, a esposa Giovana, também nossa colaboradora aqui da administração municipal. Sentimos muito, né, Silvio, por não estar aqui e acompanhar todo esse trabalho que o partido lutou para chegar e que você sempre foi um guerreiro da linha de frente aí, nos motivando sempre. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz André de Oliveira. Senhor presidente, gostaria de agradecer aos nobres colegas que foram favoráveis ao nosso projeto, a questão da saída de alimentos, que vai beneficiar muitas famílias em nosso município. Estive conversando com o CRAS, me passaram que em nosso município, todo mês, cerca de 50 cestas básicas são distribuídas para as pessoas que passam por necessidade, e o número aumentaria se todas aquelas que procurassem o CRAS, né, eles iam até o processo final, que é de entrevista, de visita à casa deles, e muitos por vergonha, né, por passar por essa situação, acabam não se sujeitando a essa entrevista, e por isso que o número é um pouco reduzido. Também gostaria de fazer uma homenagem também ao nosso amigo Silvio, que conheci ele durante a campanha, um homem de um coração sem igual. Numa oportunidade, caminhando com ele no bairro União, teve um cão que estava solto, feroz, avançou nele, mordeu ele, e mesmo assim ele não perdeu o equilíbrio, não esbravejou, né, um cara sem igual. E deixar aqui a minha solidariedade a toda a família dele, e também fazer um apelo ao pessoal da nossa cidade que se cuide, porque a situação não está boa. Muitas das pessoas de agora em diante que que tiver o quadro clínico de Covid, muitas delas vão ficar sem leito e provavelmente vão se agravar e vão acabar morrendo sem ter atendimento. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Vitório Dalcero. Senhor presidente, na manhã de hoje, participei de uma reunião virtual com o deputado Tiago Simão, a diretora do Hospital Fátima de Flores da Cunha, Andréa Vignati, e membros da diretoria do IP Saúde, para discutirmos a possibilidade de credenciamento de mais médicos e serviços hospitalares, como o pronto atendimento e realização de exames especializados para os quais o hospital dispõe de equipamentos. Tanto o diretor administrativo do IP Saúde, Vladimir Dalben da Rocha, como a diretora do hospital, Andréa Vignati, se mostraram interessados em ampliar o atendimento a segurados do IP Saúde em nosso hospital. A ampliação dos atendimentos em nosso hospital trará mais arrecadação para o mesmo e mais comodidade para os segurados do IP Saúde, que não precisarão se deslocar para outros municípios em busca de atendimento médico ou hospitalar. Então, nesse encontro de hoje, foi muito produtivo, e para os segurados do IP Saúde, trata-se de uma necessidade de ter mais médicos credenciados também aqui em Flores da Cunha,
para que os segurados do IP Saúde não precisem ir a Caxias ou, por vezes, até a Porto Alegre para buscar atendimento nas consultas médicas ou nos hospitais. Então, fiz essa reunião virtual, foi muito produtiva e esperamos poder colher bons frutos num futuro bem próximo. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guga Forlim. Senhor presidente, também faço aqui me solidarizo com a perda do amigo Silvio, uma pessoa que eu lembro desde pequeno, onde ele passava por mim, ele não me chamava de Carlos Roberto, ele dizia Carlos Alberto, né? E brincava comigo. Então, tenho lembranças boas dele, é uma pena, uma fatalidade, né? A perca desse cidadão tão querido por nós. Sempre nos encontrávamos aí no Banana, quando eu me pegava atrasado, eu ia jantar, estava lá o Silvio, nunca deixou de me cumprimentar, sempre foi uma pessoa brincalhona. Então, estendo aqui a todos vocês da mesma forma, que a perda aí do Chatinho, né, nosso carteiro. E então isso mostra, e a gente tem que ter consciência de se prevenir, de se cuidar. E da mesma forma que hoje penso no funcionalismo público indicando o teste, né, para cada um deles, eu acho que isso sim é olhar para as pessoas, isso sim é pensar no próximo. E então, logo eles que têm contato direto com a comunidade, enfim, roçando, passei por vários aí pintando, nota-se a divulgação também dos trabalhos sendo feitos. Então, eu acho que eles precisam ter esse olhar, precisam ter essa precaução, porque todos nós aí não estamos a salvos e precisamos nos cuidar. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Ângelo Boscari Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ainda quem nos prestigia, quem nos assiste pelas redes sociais, eu venho também me solidarizar, né, com a família progressista, com a família do Silvio Carteiro, suplente de vereador dessa casa, e comentar um pouco também sobre essa doença, né, que acho que tem que ser assunto recorrente, tem que ser falado sempre, cada vez mais, porque quando chega próximo da gente que nós vemos o quanto essa doença está sendo devastadora e quanto ela é perigosa para toda a sociedade. Faço um apelo aqui também para quem está em casa assistindo, né, via redes sociais, porque a nossa casa está com acesso restrito, então tem só os assessores e os vereadores aqui. Faço um apelo para essas pessoas que cada vez se conscientizem mais em olhar para o próximo, em olhar para essa doença com cuidado e tentar se isolar, tentar manter esse distanciamento, porque nós estamos aqui trabalhando. Nós, vereadores, viemos aqui com todas as precauções, com os protocolos, com o álcool, com o distanciamento, todos de máscara, e defendo aqui que o trabalhador não pare, assim como nós, vereadores, estamos trabalhando, com todas as medidas, com a casa fechada para público, cumprindo os protocolos. Eu acho que o comércio também deveria poder estar trabalhando, eu acho que a empresa deve continuar trabalhando, que as pessoas possam continuar trabalhando, mas com esses cuidados. E sim que se olhe para a aglomeração desnecessária, para as saídas de casa sem motivo, para os jovens que estão fazendo festas, para os idosos que vão para o banco, fiquem em casa. Esse é o apelo que eu faço. O trabalhador não pode parar, assim como nós, vereadores, não paramos. O comércio não pode parar porque está sendo muito penalizado e está sofrendo consequências que vão ser até irreparáveis daqui para frente aí, no que diz respeito à nossa economia, mas o trabalhador vai se cuidar. E as pessoas que saem de casa sem motivo, essas que coloquem a mão na consciência e vejam que cada vez está mais desesperador, como a Silvana falou, nosso prefeito está muito preocupado, o sistema de saúde está bem comprometido e nos próximos dias vai ser bem complicado, então vamos nos cuidar, é o apelo que eu faço. Era isso, no mais, tenhamos uma boa semana e se cuidem, por favor. Boa noite. Com a palavra, o vereador Ademir Barbie. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que ainda nos acompanham,
não pude falar da indicação que protocolamos na semana passada sobre a instalação de uma casa de passagem aqui no município de Flores da Cunha. Já havia feito na gestão anterior e, devido à complexidade do trabalho a ser executado, foi feito os estudos, o prefeito Lídio já estava efetuando estudos para a instalação, talvez, de uma casa de passagem em Flores da Cunha. A gente sabe que, principalmente nesse período de safra de uva, de colheita de frutos, as pessoas procuram Flores da Cunha porque tem serviço, tem trabalho, tem muita mão de obra necessária para se realizar esses serviços. Então as pessoas vêm para, não só para Flores da Cunha, mas para toda a região, mas Flores da Cunha em especial. Então a gente vê que acabam pessoas às vezes um tanto despreparadas e acabam ficando ao relento aqui no nosso município, e às vezes sobra para o pessoal do CRAS, outras pessoas que se solidarizam com essas pessoas aí e acabam acolhendo. Então a gente solicita ao prefeito municipal que dê uma atenção especial, talvez no futuro próximo, aí, para instalarmos uma casa de passagem. A gente sabe que há muito a ser feito, há cuidados a serem tomados, não é tão simples assim a gente só construir uma casa ou alugar e colocar pessoas lá. É necessário dar todo o aporte que precisa para essas pessoas. Também não posso deixar de falar do nosso amigo Silvio, né? Que as ruas de Flores da Cunha agora já estão um pouco mais tristes, já estão um pouco deslocadas da sua alegria, porque o chatinho nos deixou, né, vítima desse vírus maldito que há um ano e tanto nos assola aqui na nossa vida, né? Então há um ano atrás a gente estava aqui, né, colega presidente, imaginávamos que na próxima gestão já devia ser mencionado, quiçá estaremos livres, possamos ter o trabalho seguindo, todo o trabalho, comércio, indústria, serviços, tudo funcionando, e é o que a gente acaba vivenciando hoje é justamente o contrário, mas não podemos parar. Já os colegas mencionaram que todo o trabalho deve ser continuado, mas dentro dos protocolos. Então, um abraço fraterno de condolências à família do Silvio. Juventude perde também um grande torcedor. E eu que conheci o Silvio lá pelos interior, nos campos, quando a gente jogava futebol, ele era sempre das comissões técnicas pelos campeonatos do interior, e a gente acabou indo agora na política, se encontrando há anos. Comentava com o Rogla, não faz muito tempo que a gente se encontrou ali, e aquela alegria sempre dele, mesmo nesses momentos difíceis aí da pandemia, a gente notava que ele era disposto e sempre a ajudar. Só para concluir, presidente, uma imagem que me fica bastante dele era sempre buscando as camisas dos times de futebol para fazer o rifão da PAI. Era sempre com ele, junto com seus colegas. Então é uma coisa que fica marcada para Flores da Cunha. Um abraço a todos e nos cuidamos, porque é muito perigoso o que estamos vivendo. Obrigado, vereador Ademir. Senhor presidente, declaração de líder. Declaração de líder de bancada, o vereador Diego Tonetti. Transfiro a palavra para a vereadora Silvana. Com a palavra, a vereadora Silvana De Carli. Gostaria de dar duas informações de utilidade pública aqui para quem está nos assistindo pelo Facebook e também aos vereadores que puderem transmitir essas informações para quem conhecerem. Foi desenvolvida uma campanha aqui no município, através da Bruna Salvador, a campanha Conectando Saberes, que é o quê? A busca de tablets, celulares, computadores usados que alguém tenha em casa e que esteja ainda bom uso, quiser doar para os alunos aí do nosso município que não estão tendo acesso aos equipamentos para desenvolverem a aula, então, online. Daqui para frente vai ser meio que obrigatório, acho, né, essas aulas no modelo híbrido. Então, nós precisamos auxiliar essas crianças que não têm esses equipamentos de alguma forma para que eles não sejam prejudicados no ensino. Também fiz uma live durante a semana falando sobre o imposto de renda, que agora nós estamos no período que as pessoas devem fazer a entrega do imposto de renda. E tem formas de ajudar aqui o nosso município sem gastar nada, principalmente as nossas entidades. Hoje nós temos o Conselho Municipal do Idoso e o CONDICA, que é o da criança,
habilitados para receber, então, fundos através do imposto de renda. Como é que funciona? Quando a pessoa vai fazer a sua declaração de imposto de renda, mesmo que ela tenha a restituir, ela também pode ajudar as entidades. Então, lá no final da declaração, quando vai gerar o boleto para pagamento, é possível destinar, então, 3% para cada uma dessas entidades. E é pago esse valor separado, mas não é a mais daquilo que tu tem para pagar, ele só é descontado. E aí esse dinheiro fica direto aqui no município e não vai para Brasília. Então, é uma forma aí das pessoas poderem ajudar as nossas entidades. No ano passado, nos últimos 2 anos, nós teríamos conseguido R$1 milhão para o nosso município se cada um de nós, né, que faz a sua declaração de imposto de renda, tivesse, né, essa informação e pudesse fazer essa destinação. Então, ao invés de R$1 milhão, conseguimos, né, quase R$70 mil somente. Então, é muito valor que vai direto para Brasília e depois nós temos que ficar mendigando ele de volta. Então, peço a ajuda da população nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Silvana. Declaração de líder de governo. Declaração de líder de governo do progressista Silvana De Carli. Ai, meu Deus. Agora sim. Gostaria de me referir às 2 indicações do vereador Guga, que fez durante essa sessão, com relação à indicação das horas máquinas para os parreirais. Não ficou claro na sua indicação se é uma mini escavadeira que está sendo solicitada ali para fazer esse trabalho. Se for isso, é uma das principais aí bandeiras defendidas durante a campanha para o nosso prefeito, uma promessa de campanha que ele pretende implementar nesse ano. E caso não seja possível a compra desse equipamento, a partir do ano que vem também vão ser subsidiadas as horas nesse sentido. Sobre os testes antígenos, né, com relação a isso, eu falei com a secretária de saúde hoje na parte da tarde, e o que ela me passou? Até o ano passado foi feita uma ação dessas com os professores para a questão da volta às aulas. O problema disso é que ele não tem assim uma eficácia comprovada. Através do COI também tiveram a manifestação, porque o custo seria altíssimo para te testar hoje os profissionais, né, saberem se eles estão com o vírus ou não, e aí, a partir de amanhã, por exemplo, a pessoa se contamina. Ela vai ficar com uma sensação de que ela está livre do vírus, mas amanhã ela se contaminou e ela pode também estar com o vírus e disseminando. Então, teria que ser feito a cada semana, a cada 10 dias, isso não poderia ser uma coisa feita uma vez só. Além disso, o que a gente está vendo, e eles nos passaram, o pessoal que está à frente da saúde, que o vírus que está aí agora, ele não é mais assintomático. Vão ser pouquíssimas pessoas que vão ser assintomáticas. Ele está se manifestando sempre, mesmo que em sintomas leves. Então, a indicação é que as pessoas que tenham sintomas procurem a unidade básica. Está sendo oferecido o PCR, que é um dos testes mais comprovados da sua eficácia, para não dar nenhum falso negativo. E também tem à disposição da secretaria os testes rápidos, que também podem servir nesse modelo da pessoa, seguindo os dias, os protocolos que eles aplicam, para ver se a pessoa está com o vírus ou não. Então, a gente entende a sua preocupação, né, vereador Guga, talvez ali teve algumas pessoas que se contaminaram, mas, nesse caso, a secretaria está sempre atenta de procurar isolar os profissionais e, se necessário, fazer algum teste desses, né, que, no caso, agora o município paga R$ 180 para o laboratório VitaClean, é feito, quando solicitado, então, pela equipe da prefeitura. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Declaração de líder ao líder do MDB, vereador Ademir Barpi. Passo o meu tempo ao colega vereador Guga. Muito bem colocado, vereadora Silvana, mas a questão das mini máquinas e máquinas de pequeno porte, se a vereadora conseguiu olhar a justificativa, ficava claro na justificativa a questão da intenção da máquina de pequeno porte. O custo, a senhora mencionou o custo, que seria muito alto em relação aos testes.
eu acredito que nesse momento não se deve olhar valor e olhar, sim, a vida dos nossos munícipes, né? Principalmente quem está aí sempre atendendo a população, talvez com escalonamento, tendo os devidos cuidados, mas eu acho importante, acho válido e que deveria ser feito, porque tu previne. Está aí o número, menos de dias, uma morte por dia, então é importante, na minha opinião, e da mesma forma eu acho que se a pessoa fez o teste e sai por aí como se não tivesse a conscientização dela, né? Então fica aqui a minha preocupação. Se não fosse uma indicação boa, eu não estaria passando e querendo ajudar a administração a fazer um bom trabalho. E então fica aí o meu posicionamento em relação a isso. Obrigado pelas suas colocações. E era isso, senhor presidente. Encerrado, então, as explicações pessoais, passamos a informes da presidência. Gostaria de parabenizar a servidora Nara, que amanhã, dia 16, estará de aniversário. Então, meu nome, em nome de todos os vereadores, lhe desejo muita saúde e sucesso. Também, contribuindo com todos os colegas vereadores, ontem nós tivemos, então, essa perda lastimável do nosso amigo, colega, parceiro, do Silvio. Sábado nós tivemos 3 pessoas da nossa cidade também que faleceram. Todos os dias da semana passada, então, que nem eu falei, foram 8 pessoas da nossa cidade. E, infelizmente, a situação está mais crítica do que a gente imaginava. Então, mais uma vez aqui, no meu nome, em nome dessa casa, nós pedimos a todos nós, as pessoas que nos assistem através do Facebook, que nós possamos redobrar a nossa atenção durante esses dias. Segundo informações, serão os dias mais difíceis ainda. O pico está cada vez mais ascendente. Muitos casos acontecendo na nossa cidade, muitos casos próximos, muitos próximos a nós. Então, cabe a cada um ter a consciência, ter o discernimento de fazer a coisa, não pensando somente para ele, mas pensando quem está perto, a sua família, seus amigos. É inexplicável que ainda nós tenhamos que usar a força, nós não, a Brigada Militar, os servidores do município, para fazer averiguações, chamados de pessoas se aglomerando. Ontem mesmo, no final da tarde, num posto de combustível, teve que ser acionada a polícia para ir até o local e para mandar as pessoas terem um pouco de discernimento de cada um que fosse para a sua casa. E muitas vezes, quando as pessoas são interpeladas, elas são ofensivas, achando que nada irá acontecer com elas, que elas têm o corpo fechado, como se diz na gíria, e não sabendo elas que elas estão sim colocando em risco outras pessoas, talvez da própria família deles, quando eles retornarem para suas casas, levando essa doença junto consigo. Então nós reforçamos mais uma vez, em nome dessa casa, que nós tenhamos cuidados para que, queira Deus, que isso acabe logo, que nós não tenhamos mais vítimas fatais aqui no nosso município, e nem no país inteiro, no mundo inteiro, que isso possa passar o mais breve possível. No sábado nós tivemos a efetivação de 460 doses da vacina, público de 75 anos para cima. Para esta semana nós temos previsão de uma quantidade um pouco maior, onde será atendida outra classe de idade, e tomara a Deus que toda semana venha uma quantidade maior, que a gente possa se imunizar o mais breve possível, que nós possamos continuar nossos trabalhos e amenizar essa doença. Agradecendo, então, a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 15 de março de 2021, às 19h30. E já convido aos colegas vereadores a
permanecermos aqui porque logo em seguida nós teremos aqui a sessão extraordinária convocada pelo prefeito municipal. Então, eu convido a todos a permanecermos. Logo em seguida, nós daremos sequência à sessão extraordinária.